Olá, meu nome é Deise, eu sou advogada trabalhista e eu vim compartilhar com vocês as dúvidas mais frequentes que têm surgido agora nesse início de 2020. Doutora, a empresa que eu trabalho não vem depositando fundo de garantia na minha conta e também não pagou o 13º salário de 2019 e já vem há 5 meses atrasando o meu salário. O que eu devo fazer? O artigo 483 da CLT prevê um rol onde são estipuladas diversas hipóteses que, descumpridas pelo empregador, gerará o direito ao empregado de ingressar com uma ação chamada rescisão indireta do contrato de trabalho. E o que é a rescisão indireta? É uma justa causa que o empregado aplica ao seu empregador pelo descumprimento de normas legais ou contratuais. Então, a ausência de recolhimento de fundo de garantia, a ausência de recolhimento do INSS, que o deixará desamparado numa hipótese de um acidente ou do trabalho ou de qualquer natureza, ou uma doença não relacionada ao trabalho que exija carência para concessão de benefício pelo INSS, né? Então tem diversos direitos do empregado que, na hipótese do empregador descumprir com eles, gerará o direito do empregado ingressar com a ação de rescisão indireta do contrato de trabalho. E uma das hipóteses, ou algumas das hipóteses, são essas da dúvida da cliente que esteve aqui essa semana. Não pagamento de 13º no prazo que a lei determina, até o dia 20 de novembro e até o dia 20 de dezembro. Não recolhimento do fundo de garantia de forma mensal, como determina a lei, 8% do salário ao mês. Atrasos salariais, em descumprimento da lei que determina que o pagamento deve ocorrer até o 5º dia útil. Então, esses elementos que estão ocorrendo dentro desse contrato de trabalho já acarreta a esta cliente o direito do ingresso da ação de rescisão indireta de seu contrato de trabalho. Qual é o efeito prático desta ação de aplicação de justa causa ao seu empregador? Seria o desligamento de suas funções, a ruptura de seu contrato de trabalho, onde ela terá direito de receber todos os seus haveres, da mesma forma como tivesse sido dispensada de forma imotivada. Aviso prévio, indenizado, saldo de salário, férias, acrescidas de 1/3, 13º, levantamento do saldo do fundo de garantia, indenização de 40% do montante do fundo de garantia e também a habilitação ao seguro-desemprego. Outra dúvida que surgiu no escritório esta semana foi: Doutora, o meu patrão tem mudado constantemente o meu horário de trabalho. Tem dia que eu trabalho das 6 às 14h20, recebo uma ligação da minha gerente dizendo que no dia seguinte eu tenho que trabalhar das 19 às 7, bagunçando a minha vida. O que eu devo fazer, doutora? O empregador, ele tem o poder diretivo. E o que isso significa? Que ele tem a possibilidade de gerir o seu negócio e, havendo a necessidade de alteração do horário de trabalho do empregado para suprir uma necessidade, ele pode sim realizar alterações tanto no horário quanto no turno de trabalho do funcionário. Ocorre o seguinte, que a grande parte dos juízes e os tribunais tem entendido que a alteração de horário, ou seja, na verdade, a alteração de turno de trabalho, de diurno para noturno, pode afetar a saúde e o cotidiano do empregado, entendendo ser indevida, entendendo ser lesiva essa alteração de horário de trabalho, o que poderia levar o empregado a questionar a validade desta alteração no Poder Judiciário. Até porque esta alteração de turno, de diurno para noturno, não afeta só o cotidiano do empregado, como também de toda a sua família. Uma outra situação bastante delicada ocorrida hoje no escritório, uma dúvida da cliente.
Doutora, a empresa que eu trabalho tem me transferido de local e tem me transferido de posto de serviço. Ora eu estou trabalhando em Barueri, depois a gerente comunica que no dia seguinte eu tenho que trabalhar em Santo Amaro, depois na semana seguinte eu tenho que trabalhar em Itapevi, depois me coloca num posto em Cotia. Eu não estou conseguindo organizar a minha vida e da minha família. É correta essa atitude da empresa? E fica a indagação. O empregador pode alterar o município de prestação de serviço do empregado? O empregado é obrigado a aceitar? E se ele não aceitar, o que pode ocorrer? A alteração constante de posto de trabalho do empregado, culminando com a alteração de município, ora em Barueri, ora em Cotia, ora em Suzano, ora em Santo Amaro, ora em Osasco, é válida? O empregado é obrigado a aceitar essas condições de trabalho? Ou ele está legítimo a ingressar com um processo de rescisão indireta de seu contrato de trabalho? A legislação trabalhista entende que não é legal a alteração de posto de trabalho que implique mudança de município, não sendo permitida sem antes o empregado concorde com essa alteração. O artigo 468 da CLT prevê expressamente que não é permitido a mudança de posto de trabalho do empregado que implique mudança de município sem que haja a sua prévia e expressa concordância. E fica a dica: caso o empregador obrigue o empregado a alterar o seu posto de trabalho e, em decorrência disso, alterar o município da prestação de serviço contra a vontade do empregado, este terá todo o direito de procurar um advogado especialista na área trabalhista para buscar os seus direitos, ingressando com uma ação de rescisão indireta de seu contrato de trabalho. Nessas situações, há somente 3 exceções a essa regra de ilegalidade da transferência de município do empregado. E são essas as 3 situações. 1. Quando o empregado exercer cargo de confiança. 2. Quando fechar o estabelecimento que ele trabalhe, por exemplo, a empresa possui apenas 2 unidades, fecha de Barueri e ela tem uma outra unidade em Cajamar para onde foi transferido o empregado. Essa é uma outra exceção em que é permitido essa transferência de município. E a terceira é quando no contrato de trabalho há a expressa previsão de possibilidade de prestação de serviço em outras localidades. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês e até o próximo vídeo.